como fazer um designer pré-micropigmentação. Estamos começando aqui mais um programa, Pergunte para Dai. Ontem eu deixei a caixinha de pergunta aberta lá para vocês fazerem a dúvida de vocês, igual eu sempre estou fazendo agora, toda segunda e sexta aqui no Instagram, né? E aí a dúvida de vocês era o seguinte: como que eu faço assim um designer que dê certo na micropigmentação? Como que eu faço para não errar na micropigmentação? Tem alguma forma de fazer o designer que fique mais rápido ou mais assertivo para não errar na micropigmentação? Então eu separei aqui essas perguntinhas e eu vou estar respondendo elas hoje aqui para vocês, tá? No designer, basicamente ele é assim, ele tem várias formas para você estar fazendo, né, um designer. E entre elas você consegue fazer ele com linha, consegue fazer com paquímetro, tem réguas para isso também. Tem réguas, tem paquímetros eletrônico. Ó, tá vendo? Aqui eu separei algumas fotinhas para vocês verem, se familiarizar com as formas que tem para fazer o designer. Esse aqui é uma régua, ela é descartável também, tá? Ela cola na pele da cliente. Ó, tá vendo? Aqui tem outro. Ó, tá vendo? Esse aqui é o paquímetro mesmo, é igual o que eu uso. O que vai diferenciar esse paquímetro aqui pro outro paquímetro é que esse aqui é digital. Então, esse paquímetro aqui, ele já aparece para você a medida. Então, você não tem que ficar olhando, porque a numeração do paquímetro ela é bem pequenininha, ó. Quer ver, ó? Ó, quase não dá pra ver, ela é bem pequenininha. Então, você tem que olhar de pertinho, você tem que fazer cálculo. E, às vezes, o digital, ele facilita nisso, tá? Esse paquímetro aqui, sabe, o analógico mesmo, você vai pagar em média aí 5 a 15 reais. Aí vai depender do lugar que você tá comprando, assim, da qualidade dele também. E esse aqui, ele custa em média 35 reais. Então a diferença é grande, mas o conforto desse também é legal, tá? E tem também o designer que você faz com a linha. Tem várias formas, enfim. Tem várias formas, infinitas formas de chegar a um designer. O que você precisa entender é o seguinte, que independente da forma que você utilizar aí, a forma que você assim, que você escolher para trabalhar, entendeu? Porque isso é essencial. Você precisa escolher o que você quer trabalhar, você precisa escolher uma linha de designer para seguir, entendeu? E para se aperfeiçoar, porque senão você vai querer ficar pegando um pouquinho de cada uma e não vai dominar nada. Então é importante isso, você pegar e falar assim, não, Daiane, eu vou fazer o designer com um paquímetro, eu vou fazer designer utilizando a linha. Tanto que tem alunas minhas que ela já tem designer, às vezes aprendeu o designer antes quando é profissional, aí faz com linha, sabe? Aí é legal você continuar fazendo com a linha, entendeu? Eu faço utilizando a régua. Legal também, você pode utilizar a régua. Mas só que no meu caso, eu faço o designer utilizando o paquímetro e a linha para ensinar. E atualmente eu faço a mão livre e utilizo o designer sim, mas só para fazer a conferência, a prova real do designer. Só que é assim também, sabe? Existem sim essas formas de fazer o designer. Isso vai acontecer, sabe? Essa parte que eu acabei de falar, mas você faz a mão livre, então você não mede? Assim, sabe, gente? O designer que ele é a mão livre é uma coisa que você consegue, que você constrói isso aos poucos. Como que você constrói isso? Fazendo muito, entendeu? Você começa daí a praticar o designer todos os dias, você atende bastante, você treina muito, aí automaticamente você vai estar desenvolvendo a percepção que eu falo, né?
E a percepção é isso. Você fazer a mesma coisa repetidas vezes, tá? Consequentemente, assim, a percepção ela vai vir pra você, porque você não vai precisar mais ficar medindo, sabe, os pedacinhos da sobrancelha, sabe, a assimetria, entendeu? Hoje eu faço assim a mão livre, mas só que eu passei muito tempo, né, fazendo o design utilizando o opaquímetro, utilizando a linha. E hoje em dia eu utilizo o paquímetro, às vezes quando a cliente, assim, ela tá sentada ali, depois eu vou falar mais disso. Ela tá sentada e eu vejo que uma sobrancelha, sabe, ela é muito mais alta que a outra e eu utilizo a linha para poder encontrar aqui essa parte da frente da sobrancelha, para deixar as duas assimétricas, né? Então é assim, sabe, existem, assim, sabe, inúmeras formas de você tá achando o designer, tá achando a simetria para aquela sobrancelha assim. Só que o importante é você saber que você tem que seguir uma linha só, porque senão você se confunde muito. Porque eu sei que tem várias formas de fazer, eu sei que tem muita informação na internet agora. Tem muitas formas que você pode pegar e falar, não, eu quero aprender um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, sabe? Às vezes você se confunde, se perde no caminho. Mas isso porque você não escolheu uma técnica e seguiu ela à risca ali ainda, entendeu? Então, a hora que você pegar uma técnica só, sabe? Parar de olhar para os lados, entendeu? Às vezes vai ficar mais fácil, né? Porque daí você tem você tem uma receitinha ali, você tem que seguir ela até ela ficar pronta. Você não vai poder ficar fazendo testes no meio do caminho e querer que aquele bolo ele saia bom, entendeu? Exemplo, eu tô fazendo, sei lá, um bolo de banana aqui. E aí eu escutei assim, tô com uma receitinha lá, tá? Tô com uma receitinha prontinha lá pra mim seguir ela e tal. E daí chega uma pessoa e fala assim, ó, isso aqui fica bom também, hein? E daí você quer misturar tudo. E daí, de repente, isso vai atrapalhar você, isso vai atrasar você, isso vai atrasar o seu desenvolvimento. E você não sabe o porquê, sabe? Às vezes tá nesses pequenos detalhes, né? Você fica olhando muito pros lados e não foca em uma técnica só. Entendeu? Isso serve também para mentor. Às vezes, sabe, eu mesmo, sabe, isso aconteceu comigo já, sabe? Eu já comecei a ficar seguindo várias pessoas que eu admirava, tal, e quis misturar as técnicas, sabe? Isso só atrapalha e só atrasou o aprendizado. Então aqui eu deixei separado alguns casos. Deixa eu pegar aqui. Casos de sobrancelhas. Ó, tá vendo essa daqui, ó? Foi uma cliente minha, sabe? Eu atendi ela. E ela tem esse risquinho aqui do lado, ó, tá vendo? E ela falou pra mim assim, eu quero uma sobrancelha um pouquinho arqueada. E esse exemplo aqui, eu deixei ele aqui por quê? Eu já peguei aqui, sabe, inúmeros casos de micropigmentação que não teve como eu acertar, entendeu? Sabe, eu ter que chegar ao ponto de falar pra pessoa que eu não ia conseguir atender ela, que ela precisava ir primeiro pro laser, porque foi feito errado o designer antes. Então, quando você faz uma micropigmentação, exemplo, tem minha micro, tá? Eu tô com a primeira sessão ainda de remoção, Só que é assim, sabe? O meu caso, eu fiz a minha micropigmentação e eu gosto do designer dela, sabe? Então, o designer dela, ele foi feito corretamente, ok, sabe? Então, eu faço uma sessão de laser, ou 2, ou 3, eu posso fazer a micropigmentação de novo, tá? Mas se a minha micropigmentação, o profissional que fez ela, ele errou ali no designer, sabe? Aí eu ia ter que remover ela inteirinha, porque daí não ia ficar bom nunca mais, entendeu? Ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, tem um outro exemplo que eu deixei separado, ó, tá vendo? Esse aqui é um exemplo que a pessoa praticamente ela fez outra sobrancelha em cima dela, entendeu? Então tinha os pelinhos naturais dela e a profissional que fez isso aqui não respeitou os pelinhos dela, tá?
e fez a sobrancelha dela, assim, sabe, acima dos pelinhos dela. Então, isso aqui é um erro de designer. Por isso que é importante você ter o designer, sabe, gente? Não só a técnica em si, porque a técnica em si é matemática. Você procura as medições, você vai somando. E é claro que no começo, às vezes, sabe, é muita informação, porque o designer, ele tem muita informação, você tem que fazer continha. Você pega o paquímetro e vai somando, ponto A, ponto B, né? Mas assim, o que você vai estar desenvolvendo, praticando o designer é isso, é essa percepção mesmo, né? De saber, sabe, onde você pode engrossar, onde você precisa afinar, entendeu? Até onde você você pode arquear ela, sabe? Então, isso tudo é coisa que você vai conseguir praticando, né? Treinando bastante, praticando. Nesse caso aqui, provavelmente a cliente ela pediu uma sobrancelha arqueada e daí a pessoa achou que era pra fazer em cima, porque ela queria a sobrancelha mais alta, entendeu? Esses casos aqui, sabe, é bem grosseiro, é difícil se ver, entendeu? Mas é importante você saber o porquê que você deve tá assim, com o designer na sua cabeça ele bem claro para depois da micropigmentação. Eu falo que são os níveis, né? Você tem que fazer o nível 1, tem que passar pelo nível 1 primeiro, você tem que dominar ali o design para depois ir para a micropigmentação, porque senão você pode errar um caso desse, por exemplo, né? Isso pode acontecer. Eu sei que esse aqui é bem grosseiro, tal, mas tem casos como esse que eu vou mostrar, ó, tá vendo? Vou mostrar o outro aqui agora. Tá aqui, deixa eu achar aqui. Esse, ó, tá vendo? Essa sobrancelha aqui, essa cliente aqui, ela não fez comigo esse procedimento, tá? E ó pra você ver, tá vendo? Aqui no comecinho da sobrancelha dela, ela tem bastante pelinho. E a parte de baixo da sobrancelha dela aqui, sabe? Ele vai até o meio só da sobrancelha, os pelinhos dela, tá? Mas quando ela fez, ela me falou que ela tinha a sobrancelha inteira. O que aconteceu aqui? Entendeu? Sabe, ela pediu uma sobrancelha arqueada e a pessoa não tinha muito essa percepção de designer, entendeu? Aí fez o quê, sabe? Aí utilizou o começo da sobrancelha dela e arqueou pra cima o desenho. Ó, tá vendo? Ela fez isso aqui, basicamente. Quer ver, ó? Eu fiz uma simulação aqui pra vocês entenderem, ó. Ó, basicamente ela fez isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é outra sobrancelha, tá? Mas o caso é bem parecido. Se fosse o caso, né? Essa sobrancelha aqui eu que fiz. Graças a Deus ela não ficou assim. Ela utilizou, ó, tá vendo? Aqui eu fiz com canetinha pra vocês verem a parte de cima. Que foi o que foi feito naquela sobrancelha anterior, tá? Foi utilizado o começo da sobrancelha inteira e daí ela, tipo, ignorou a cauda. Fez outra cauda em cima, ó, tá vendo? Então fez isso aqui. Só que nesse caso aqui não precisaria disso, certo? Ó. Deixa eu voltar lá, naquela lá. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Então ela tinha os pelinhos até o final da cauda e foi feita outra sobrancelha em cima, ó, tá vendo? Provavelmente aqui ela fez isso porque ela pediu uma sobrancelha arqueada. Então tá bom, Daiane, eu já entendi que eu não posso ignorar os pelinhos de baixo nesse caso e tenho que fazer conforme os pelos naturais, o máximo utilizar, sabe, os pelos naturais. E se a cliente desce, ela me pede uma sobrancelha arqueada, o que eu tenho que fazer? Tá? Vou mostrar aqui. Tá vendo? O que eu faria se fosse eu fazendo essa sobrancelha aqui, ela virgem, tá? Vou pegar aqui. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ó, tá vendo? Esse caso aqui é de umas... Esse caso aqui é o que eu faria se a sobrancelha fosse virgem, tá? Porque essa cliente aqui, ela falou pra mim que ela tinha pelo antes, sabe? Agora já não nasce mais aqui, tá? Por quê? Porque foram anos e anos tirando o excesso embaixo, onde ficava, sabe? Abaixo da micropigmentação. Então, o espelhinho, ele já não nasce mais, entendeu? Ele nasce
Só nessa parte da frente, que é na onde ela não precisou mexer. Então, se fosse assim, o correto pra se ver, sabe, era baixar um pouquinho o início da sobrancelha, e daí eu levanto levemente a cauda, entendeu? Mas só que é levemente, porque daí ela já vai ficar arqueada. A hora que eu abaixo aqui, automaticamente aqui já levanta. Isso são noções que você só consegue adquirir se você praticar bastante o designer antes, entendeu? Porque senão, assim, sabe, o intuitivo é pegar e já arquear mesmo. Isso, ó, tá vendo? Então aqui eu consegui, sabe, eu fiz o retoque da micropigmentação dela, ó, tá vendo? Só cobri o fundo avermelhado, porque daí, assim, sabe, o designer ele tava legal, não tava feio não, a sobrancelha dela, só que poderia ser, assim, sabe, um pouco mais fácil pra se corrigir, se tivesse feito ali, ali só nos pelinhos dela, entendeu? Poderia ser feito assim, dessa forma, tá? O caso aqui dessa cliente minha, ela tinha só o fundo avermelhado, então era só o esfriar ali a cor, sabe, já resolvi, né, o problema. Ó, tá vendo? Aqui tem outro caso também que eu vou mostrar. Ó, tá vendo? Essa daqui, então, eu não fiz assim, sabe? Igual a canetinha, sabe? Eu fiz ela pra baixo mesmo, eu segui a estrutura dela. E ela ficou desse jeito, ó. Vamos ver. Ó, ficou desse jeito. Ó, tá vendo? Ela quis em fios no início da sobrancelha. Essa técnica aqui, ela foi a Shadow Line. Aí a gente fez a Shadow na cauda e fios no início da sobrancelha dela. E essa sobrancelha aqui, eu consegui utilizar a estrutura inteirinha dela. Eu não precisei sair fora. Tá vendo? Ó, deixa eu pegar aqui outro caso. Pra vocês verem. Não, esse caso aqui não é um caso da sobrancelha. Vamos ver lá, deixa eu achar aqui. Isso, ó, tá vendo? Esse daqui também eu consegui utilizar ela inteirinha, ó, tá vendo? Ó. Consegui utilizar a estrutura dela inteirinha. Esse aqui eu não precisei ultrapassar o limite que ela tinha, entendeu? Conseguiu utilizar os pelinhos dela inteirinho e só fiz a limpeza do excesso. Olha que diferença que já deu. Ó, tá vendo? Isso aqui são todos os casos que a cliente pediu arqueada. Então, você consegue chegar ao arqueamento você só descendo mesmo aqui o início da sobrancelha, tá bom? Aqui tem um outro caso. Ó, tá vendo? Aqui também eu consegui utilizar, assim, o desenho da sobrancelha, sabe? A estrutura de pelo da cliente, ela inteirinha, sabe? Ela queria um pouquinho arqueado e mesmo assim eu não fiz aquela curvona em cima da sobrancelha, ó. A gente conseguiu chegar, assim, num arqueado bonito, harmônico. Olha lá, tá vendo? Aqui eu consegui utilizar os pelinhos dela todinho. Só que existem exceções também, tá? Ó, tem alguns casos que a cliente, ela vai querer uma sobrancelha, assim, exemplo, tá? Um tempo atrás, eu fui atender uma cliente, ela agendou comigo, ela falou assim, eu quero fazer micropigmentação, e eu não conhecia ela. Quando ela chegou lá, ela falou, eu olhei pra ela e falei, nossa, a sobrancelha vai ficar linda, maravilhosa, né? Ia dar, assim, uma transformação enorme, sabe? Ela tinha uma sobrancelha, sabe? Ela bem fininha, 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 fininha. Era só um risquinho de sobrancelha. Mas era em formato de U mesmo, entendeu? Não tô exagerando, não. A sobrancelha dela fazia isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Desse jeito e descia até aqui embaixo, mais ou menos, sabe? Era bem fina, preta, sabe? Uns pelinhos bem de moitinha mesmo. Pelo de moitinha, são aqueles pelinhos que são, sabe, enroladinhos um no outro. Eles são de moitinha mesmo.
É como se fosse uma moitinha de verdade, sabe? Então começava aqui, ó, tá vendo? Ele fazia uma curvona em cima e descia até embaixo, era formato de U. Nesse caso, eu poderia estar acompanhando o desenho da sobrancelha dela? Não. Se fosse assim, sabe? Eu não fiz as sobrancelhas, tá? Por quê? Se fosse pra eu fazer, eu teria que deixar ela um pouco mais retinha. Eu teria que tirar um pouquinho em cima, tinha que tirar um pouquinho da cauda. Então, existe, assim, exceções que são raras, mas acontece, entendeu? Então, nesse caso, a cliente, ela queria que eu fizesse a micropigmentação em cima da sobrancelha dela, sabe? Eu não quis fazer, porque não ia ficar bom, ia ficar horrível. Ia ficar horrível, sabe? Embora, sabe, ela queria, era da vontade dela. Mas eu não quis arriscar o meu nome, né? Visivelmente ia ficar feio, entendeu? Isso não ia ficar legal, porque assim, o desenho natural dela, sabe, era feio, já era bem assim, arredondado e vinha até aqui embaixo, era formato de U mesmo, tá vendo? Era um U bem nítido mesmo. E eu não quis arriscar, entendeu? Eu não quis fazer, porque eu sabia que assim, sabia ficar feio. E ela queria fazer, queria fazer, mas eu falei assim, ó, não posso fazer. Eu posso fazer se for assim, assim, assado. Fiz o projeto pra ela. Fiquei mais ou menos 40 minutos ali, sabe? Eu fiz o projeto pra ela, eu pintei de lápis aonde eu teria que acrescentar, né, de pelo, que no caso era micropigmentação, e aonde eu tinha que tirar com a pinça, porque eu não tirei com a pinça. O que eu fiz pra esconder aonde tinha pelo dela, eu passei só corretivo em volta, entendeu? Então tem essa diquinha aí também, né? Se você quiser fazer um projeto pra sobrancelha da cliente, sem tirar os pelinhos dela, você passa corretivo onde tem pelo e passa lápis um pouquinho mais marcadinho onde você faria daí a micropigmentação, tá? E daí então, daí eu falei pra ela, falei assim, ó, ela vai ficar desse jeito, ela vai ficar assim, assim, assado. Mostrei pra ela, ela não gostou, entendeu? Ela queria a sobrancelha dela igual tava o formato, mas ela não queria que assim, sabe, eu mudasse o formato dela. E ali, sabe, esse caso que foi o caso isolado, entendeu? Sabe? Graças a Deus eu nunca mais peguei um caso desse. Isso faz muito tempo que eu peguei. E eu nem tirei foto, eu tinha tirado foto, né? E assim, sabe? Eu não consegui atender ela, sabe? Não pude fazer. Então, tipo assim, isso são alguns erros que a hora que você faz na micropigmentação, que não tem essa noção de designer, que você ainda não praticou bastante o design, sabe? É muito comum de acontecer. Porque esses erros assim, sabe, acontecem por vários motivos. E um deles é o mais comum, é que na hora que você está fazendo o designer que pré-micro, você não senta a sua cliente. Entendeu? Assim, ela deita e você não faz a análise antes, e quando você faz o designer com a pessoa ali que tá deitada, ele oscila bastante a hora que ela senta de novo, entendeu? Às vezes a musculatura da pessoa, quando ela deita, sabe, a musculatura do rosto relaxa toda, entendeu? Então ele vai ficar mais certinha. Depois que ela senta, que ela abre o olho, por exemplo, aí você vai sentir aonde ela levanta mais, aonde mexe a musculatura, entendeu? Às vezes ela é diferente uma da outra. Eu mesma, eu tenho uma sobrancelha, esse lado de cá, ele é mais arqueado, entendeu? Então, pra deixar as duas alinhadas, eu não consigo corrigir com micropigmentação, sabe? Eu só consigo tá corrigindo as duas pra elas ficarem iguais caso eu fizer um botox aqui, entendeu? Então eu faço um botox. Então isso é coisa de você tá detectando antes de começar o procedimento, né? Depois que você fez, aí não vale mais você falar pra ela. Você tem que falar daí, no caso, antes de fazer, entendeu? Exemplo, sabe? Eu tô vendo, por exemplo, eu tô fazendo procedimento lá, eu tô indo fazer hoje o procedimento. Aí eu sento lá e a cliente já pede pra... A cliente não. Vamos simular que eu tô indo fazer o procedimento hoje, e daí a profissional que vai me atender, ela não manda eu deitar.
sentar primeiro. Ela manda só ela deitar, sabe? Aí ela não vai ver essa diferença que tem, entendeu? Ela só vai ver essa diferença que tem minha sobrancelha se eu tiver em pé, sentada, sabe? Então você tem que criar esse hábito de analisar assim antes da sobrancelha, sabe? Antes de começar o designer, você vê se a sobrancelha dela é levantada, se ela levanta um lado e outro não. Porque isso é muito comum de acontecer, sabe? É erro que é bem, tipo assim, sabe? É bem fácil acontecer se caso você não seguir esse protocolo antes. Então são coisas que você, assim, às vezes peca ali no designer, micropigmentação, que pode ser evitado, entendeu? Sabe? E uma das atitudes são essas, de você pegar a sua cliente, sentar ela ali na maca, sabe? Antes de começar o procedimento e ver se caso ela levanta um lado, se caso uma é mais arqueada que a outra, se caso uma tá mais pra cima, outra mais pra baixo. Porque depois que ela deitar, sabe, aí vai mudar tudo, entendeu? Sabe, isso muda em alguns casos, porque daí ela vai deitar e vai relaxar no conteúdo do rosto dela, tá bom? E a gente tem que pensar o seguinte, sabe, a cliente, ela não vai ficar sempre sentada, ela deitada ali, ela vive em pé, ela vive com o rosto assim, reto, não deitado. Então você tem que analisar o rosto dela assim, em pé, entendeu? Então isso hoje em dia, sabe, as clientes, elas chegam, eu converso com ela, sabe, às vezes eu nem preciso medir, às vezes eu vejo que ela não levanta nada, que não tem muita diferença uma da outra, só de conversar com ela eu já sei, entendeu? Então, se a cliente, ela é um caso, assim, mais atípico, né, de uma sobrancelha que é bem diferente uma da outra, e eu faço a medição com ela até sentada em alguns casos também. Dependendo do caso, eu faço a medição com ela sentada. Eu deito, levanto, quantas vezes for necessário, tá? E me deixaram uma pergunta que também, assim, como economizar tempo para fazer a micropigmentação? Eu perco muito tempo para fazer o designer. Gente, o designer, sabe, o designer é essencial, então que gaste 1 hora para fazer o designer, tá? Hoje em dia eu levo, em média, 40 minutos para fazer um designer, sabe? Antes de começar a micropigmentação. Se tiver que gastar mais, eu fico mais, porque eu não posso errar, não pode ter erro. Não pode ter pressa para fazer o design, porque o designer é a base da sua micropigmentação. Se errar o design, você vai errar tudo. Isso que eu já falei, que tô falando aqui faz quase 30 minutos disso. Entendeu? O que pode acontecer, sabe? Os riscos de eu não acertar o designer da cliente, entendeu? Então, ela vai ser prejudicada. Então, que fique 1 hora fazendo ali o designer. O que você precisa analisar, sabe, é se a sua técnica ela tá legal, se você tá sabendo, assim, as noções. Agora, se você, se caso você ainda não tem um passo a passo da técnica, sabe, aí sim, às vezes você pode estar perdendo tempo com isso, né, tentando acertar o designer, né, não sei, praticando por achismo, eu acho que assim, eu tenho que fazer a medição assim, assado. Você vai perder muito tempo mesmo, entendeu? Sabe, a hora que você tem um passo a passo pra você seguir, você vai ganhando mais tempo. Cada dia mais esse tempo vai diminuindo, entendeu? Mas isso só vai te acontecer com treino, muito treino e praticar, tá bom? Não tem segredo, é praticar, treinar muito. Então, estamos finalizando por aqui. Eu acho que eu respondi as perguntinhas de vocês, tá? Hoje da caixinha. E quinta-feira eu coloco de novo lá a caixinha de perguntas. Se tiver mais alguma dúvida, eu não respondi, depois você deixa lá pra mim, que sexta-feira eu vou entrar de novo, tá bom? Beijo, boa noite.